Meu caso secreto foi exposto para o mundo, e agora meu ex está determinado a arruinar minha reputação. Eu me encontrava em uma vibrante feira de arte e música, completamente alheia ao fato de que minhas indiscrições estavam sendo transmitidas para o mundo. Parece que a sorte não estava do meu lado naquele dia. Eu havia fugido para o festival, um lugar que inicialmente planejei visitar com meu namorado, Ethan, apenas para ser flagrada pelas câmeras me entregando ao meu caso amoroso. Parece terrível, não é? Bem, minha vida parece um emaranhado de fios, e estou aqui para expor tudo, esperando por algum conselho sábio de vocês. Se não for o caso, pelo menos aproveitem o espetáculo da minha história. Estou bem ciente de que muitos de vocês vão me rotular como uma péssima pessoa nos comentários. Francamente, já me tornei insensível ao julgamento. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Lila, tenho 25 anos e estou em um relacionamento há 4 anos com meu namorado, Ethan, que é 3 anos mais velho que eu. Nos conhecemos na empresa onde fiz estágio durante a faculdade. Ethan já era funcionário em tempo integral e, desde o primeiro dia, ele se tornou o foco da minha admiração. Nosso romance não foi tirado de um roteiro de cinema. Ele me chamou para sair, eu aceitei, e a conexão foi imediata. Nosso amor sempre foi natural. Nossas personalidades semelhantes faziam com que raramente brigássemos. Eu nunca tive motivos para criticar nosso relacionamento. Era fácil, até mesmo sem esforço. Ethan nunca demonstrou sinais alarmantes. Eu conseguia me imaginar construindo um futuro ao lado dele. Mas, no fundo, me preocupava que eu mesma fosse o problema da relação. Durante meus anos de escola, aprendi algo crucial: eu tenho a tendência de me cansar das pessoas. Quando comecei a namorar Ethan, imaginei que, se algum dia terminássemos, seria por causa da minha perda de interesse. Mas ano após ano, meu amor por ele permanecia forte. Nosso relacionamento, sem complicações e de fácil manutenção, era algo que eu valorizava profundamente. No nosso 3º ano juntos, me convenci de que a maturidade havia domado meu desejo por novidades. Mas então, este ano chegou com uma reviravolta. Olhando para trás, nosso relacionamento começou a perder o brilho quando Ethan caiu na armadilha comum de querer apenas ficar em casa, isolado do mundo. Eu nunca esperei que ele se tornasse alguém da cena noturna, mas ansiava por sair para bares, shows e atividades sociais que sempre fizeram parte da vida que eu nunca quis abandonar. A simples ideia de nos tornarmos um daqueles casais que vivem apenas um para o outro, sem amigos, me aterrorizava. Havíamos caído em uma rotina confortável, e eu queria mais aventura enquanto ainda estávamos na casa dos 20 anos. Eu amava Ethan profundamente, mas era evidente que nosso relacionamento precisava de uma conversa séria, uma renovação completa. Eu sabia que, se pedisse, ele faria um esforço, mas também suspeitava que ele não apreciaria de verdade. O amor é sobre aceitar o outro pelo que ele é, e eu tentei aceitar essa realidade monótona. Mas havia uma voz insistente na minha mente me lembrando de que eu não deveria desperdiçar meus anos mais vibrantes com um homem introvertido que evitava interações sociais. Comecei a insistir mais nesse assunto com Ethan. No entanto, ele se mantinha resistente, sugerindo que poderia me acompanhar em aniversários e ocasiões especiais, mas que não se importava se eu saísse sem ele quando não estivesse afim. Para mim, parecia um compromisso razoável. Não precisávamos compartilhar todos os momentos. Naquela noite de sexta-feira, decidi sair com alguns amigos para um dos nossos bares favoritos, um lugar animado com mesas respingadas de tinta, risadas e um público diverso embalado pela música ao vivo. Passei muitas noites ali me divertindo sem Ethan, sentindo-me livre com a atmosfera. Fiel ao seu costume, Ethan optou por uma noite tranquila em casa, exausto da semana de trabalho. No início, sua ausência não me incomodou. Afinal, ele havia me dado liberdade para socializar com os amigos e curtir nossa juventude coletiva. Mas então, conheci Jack. Encostado casualmente no bar, conversando com algumas pessoas conhecidas, ele imediatamente chamou minha atenção. Alto, com um sorriso contagiante e uma presença magnética, Jack irradiava charme e carisma. Mais do que isso, ele me fazia sentir vista. Conversamos por horas, a conversa fluindo de maneira natural, e eu senti algo que há muito não experimentava: emoção. Meu relacionamento com Ethan havia se tornado monótono, e conhecer alguém novo era como respirar ar fresco depois de muito tempo trancada. No fim da noite, trocamos números e, apesar da consciência dos riscos, senti uma empolgação incontrolável. Nas semanas seguintes, nossas mensagens se tornaram constantes. Ethan, ocupado com o trabalho e seus hobbies tranquilos, não suspeitava de nada. Eu me sentia culpada, mas, ao mesmo tempo, revigorada. E então, veio o evento que mudaria tudo.
Um amigo em comum nos ofereceu ingressos para uma grande feira de arte e música em nossa cidade litorânea. Eu fiquei animada, mas Ethan simplesmente disse: "Você deveria ir. Você sabe que multidões não são a minha praia." Aquilo me irritou. Não era apenas sobre o festival, era sobre nós. Parecia que ele estava desistindo de mim. Decidi ir, mas não sozinha. Jack também iria, então usei isso como desculpa. O festival foi tudo o que eu queria. Música, dança, liberdade. Jack e eu nos entregamos completamente ao momento. No último dia, enquanto assistíamos ao show principal, ele me beijou. E foi então que tudo desmoronou. Sem que soubéssemos, uma das câmeras do evento capturou nosso momento íntimo e o transmitiu para os telões do festival e, pior ainda, para uma transmissão ao vivo. Caleb, nosso amigo em comum, viu e imediatamente enviou uma mensagem para Ethan. Quando cheguei em casa naquela noite, Ethan já estava me esperando. O confronto foi devastador. Ele estava ferido, furioso, e sua dor era quase palpável. "Eu confiei em você, Lila. Te dei liberdade, e foi assim que me retribuiu?" Tentei explicar, mas não havia justificativa suficiente. "Estamos acabados, Lila." Essas palavras foram um golpe direto no meu coração. Mas Ethan não parou por aí. No dia seguinte, minha vida virou um inferno. Ele compartilhou o vídeo com amigos, familiares e até colegas de trabalho. Meu telefone explodiu com mensagens e ligações. Eu me tornei um espetáculo público, uma vilã condenada sem chance de defesa. E, conforme os dias passavam, percebi o tamanho do estrago que causei. Agora, um mês depois, Ethan ainda não terminou sua vingança. As mensagens continuam chegando, cada uma mais cruel que a outra. Ele quer que eu sofra, e está conseguindo. Estou tentando me reconstruir, buscando entender por que tomei essas decisões. Estou aprendendo, do jeito mais difícil, que algumas ações são irreversíveis. Se há algo que posso deixar de lição é: se você sente que algo falta em seu relacionamento, converse antes de agir por impulso. Porque, no final das contas, o preço da traição pode ser alto demais para pagar. Atualização. Ele não se contentou apenas com palavras. Ethan intensificou seu tormento, enviando pacotes para a casa da minha irmã, o único lugar onde eu ainda me sentia relativamente segura antes de conseguir meu próprio espaço. Ela era a única pessoa da minha família que não me julgou pelas minhas escolhas. O primeiro pacote chegou 2 semanas após o término, uma caixa de papelão que trazia consigo uma presença sombria. Dentro, havia fotografias dos nossos dias felizes, agora transformadas em pesadelos por comentários rabiscados em vermelho furioso: fraude, traidora. Não tive forças para reviver a bagunça do meu passado. Em vez disso, empurrei a caixa para o fundo do meu armário, mas sua existência pairava sobre mim como um vulcão adormecido, prestes a entrar em erupção sempre que eu me aproximava. A próxima entrega foi ainda mais dolorosa. Ela continha pertences pessoais que eu havia esquecido na casa dele, objetos que antes tinham valor sentimental e que agora se tornaram lembretes sombrios da minha humilhação. Meu moletom favorito, que antes me envolvia em conforto, um livro que eu adorava, mas havia deixado pela metade, minha caneca de café preferida. Cada item estava irreconhecível, quebrado, manchado, arruinado. A nota que acompanhava a caixa era direta e cruel: "Isso foi o que você fez conosco." Cheguei ao meu limite. Pensei em denunciá-lo às autoridades, mas de que adiantaria? Ele não havia ultrapassado nenhum limite legal. Nada do que fez parecia ameaçador de fato, apenas doloroso. Eu estava presa na incerteza, esperando que ele seguisse em frente, mas o peso da situação me consumia diariamente. Eu ansiava por uma trégua no caos que havia tomado conta da minha vida. Minha rede de amigos, antes uma fonte de apoio e conforto, praticamente se dissolveu. O vídeo que Ethan espalhou sobre minha traição se transformou em um escândalo. A maioria das pessoas ficou ao lado dele, me pintando como a vilã dessa história trágica. Alguns poucos permaneceram ao meu lado, mas até eles mantinham uma distância cautelosa, temendo se envolver no furacão de fúria que Ethan havia criado. Minha irmã, tentando ajudar, recorreu à nossa família. Eles começaram a se preocupar de verdade. As ligações da minha mãe eram constantes, carregadas de preocupação genuína que apertava meu coração. "Por que você não vem ficar conosco por um tempo?" ela sugeriu, sua voz suave, mas com um toque de desespero. "Você precisa se afastar dessa loucura." Mas eu segui em frente. Logo eu sairia do apartamento da minha irmã. Eu me convenci de que Ethan não a incomodaria, ele sempre teve um grande respeito por ela. Ainda assim, por precaução, decidi ficar apenas mais uma semana ali. Parecia uma retirada estratégica, e a ideia me incomodava.
Eu não queria que ele soubesse que havia me derrotado. O dia finalmente chegou. Deixei o lar temporário da minha irmã e, apesar do medo de que Ethan descobrisse meu novo endereço, sabia que a probabilidade era baixa. Assim que peguei as chaves do meu novo apartamento, minha prioridade foi reforçar minhas barreiras, instalei câmeras de segurança e troquei as fechaduras. Aprendi sobre segurança pessoal, tornando-me extremamente atenta ao meu entorno. Não era um plano infalível, mas me agarrei a essa sensação fugaz de controle. Por ora, essa era a minha realidade. Prometi que atualizaria vocês em breve sobre o que aconteceu depois. Atualização. Saudações, Reddit. Aqui é Lila, trazendo o capítulo final da minha saga de infâmia. As coisas finalmente começaram a melhorar. Deixem-me contar como foi essa jornada. Um mês atrás, eu estava consumida pela ansiedade, temendo que Ethan pudesse se afundar ainda mais em sua vingança. Mas agora, finalmente, posso respirar. Depois da tempestade, os ventos da mudança sopraram pela minha vida, trazendo um silêncio bem-vindo. Nos primeiros dias no meu novo lar, cada correspondência recebida fazia meu coração disparar, antecipando mais uma mensagem cruel me rotulando de traidora. Mas, para minha surpresa, nada aconteceu. O alívio foi imediato. Percebi que Ethan estava apenas extravasando sua dor e encontrou outra forma de seguir em frente. Ouvi rumores de que ele havia refeito sua vida. Alguns poucos amigos leais me contaram que o viram na companhia de alguém novo. No começo, foi um golpe difícil de processar, uma mistura de sentimentos me inundou. A raiva queimava dentro de mim, e como ele pôde reconstruir tão facilmente enquanto eu ainda lutava para juntar os cacos do meu mundo destruído? Mas, sob essa raiva, surgiu um alívio inesperado. Era como soltar um suspiro que eu nem sabia estar prendendo. A tempestade de emoções foi se dissipando aos poucos, dando espaço a um horizonte mais leve. Com o passar dos dias, a raiva foi perdendo força, substituída por um sentimento de libertação. Ethan encontrou outra pessoa, e com isso sua atenção se desviou de mim. As mensagens cessaram. Isso foi um conforto ao qual me agarrei. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me livre do peso de sua presença. Finalmente, eu poderia reconstruir minha vida sem sua sombra me perseguindo. Voltei a encontrar alegria em paixões esquecidas. Retomei hobbies que haviam sido sufocados pelo caos. Entrei para um clube do livro animado, onde as discussões eram cheias de risos e entusiasmo. Voltei a pintar, deixando as cores expressarem o que as palavras não podiam. Até experimentei yoga, guiada por uma instrutora paciente, encontrando na prática um equilíbrio que há tempos me faltava. Essas atividades reacenderam algo dentro de mim, ajudando-me a reencontrar a paz que pensei ter perdido para sempre. O melhor de tudo? Elas me conectaram a novas amizades, tecendo uma rede de apoio longe do julgamento e dos escândalos do passado. Eu estava navegando esse novo capítulo sozinha, mas, curiosamente, a solidão não me oprimia. Em vez disso, encontrei conforto na minha própria companhia. Cada momento de solitude tornou-se uma chance de reflexão, um espaço para entender minhas escolhas, aprender com meus erros e crescer. Pela primeira vez, não sentia necessidade de me jogar em outro relacionamento ou buscar validação externa. Meu foco estava em me reconstruir e encontrar felicidade dentro de mim mesma. Certa noite, enquanto tomava chá na varanda, observando o céu tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol, me dei conta de quanto havia progredido. Os fantasmas do passado ainda estavam lá, mas não tinham mais o mesmo poder sobre mim. Eu havia recuperado minha força, e essa sensação era libertadora. Eu era, finalmente, dona da minha própria narrativa. Foi reconfortante saber que Ethan também estava seguindo em frente. Ele merecia um recomeço, assim como eu. Quanto à tão desejada conclusão, percebi que ninguém poderia me dar isso, era um caminho que eu precisava trilhar sozinha. Mudar, abraçar novas oportunidades e focar no meu crescimento foram passos fundamentais nessa jornada. A vida não é perfeita, e ainda há dias em que as sombras do passado tentam invadir meus pensamentos. Mas, no geral, a paz voltou a fazer parte de mim. Com o tempo, percebi que minha traição foi um ponto de virada, um catalisador que me obrigou a enfrentar minhas escolhas, priorizar meu bem-estar e construir um futuro mais autêntico. Então, com os braços abertos, encaro o que vem pela frente, cheia de esperança e determinação. O passado será sempre parte da minha história, mas não é mais ele que segura a caneta. Agora, sou eu quem escreve o meu destino. E essa sensação merece ser celebrada.